eu acho que é importante a gente definir, já que a gente está começando o assunto, o que é a endometriose, né? Como assim uma endometriose pode dar dor lombar, né? Como essa doença que dá dor lombar se relaciona com a infertilidade? Eu acho que, antes da gente entrar nesse sintoma, eu gostaria só que a gente trouxesse, pensando que o nosso público, né, é leigo, e que a gente pudesse trazer a definição realmente da endometriose. E foi importante você falar isso, porque eu estava vendo umas pesquisas, né? Hoje só se falava sobre esse assunto, e parece que o tema mais procurado no Google hoje foi o que é endometriose. Então vai lá, professor, o que é endometriose? Não, perfeito. E é interessante, Bernardo, porque muitas dessas mulheres que estão fazendo essa pesquisa, Amanda, estão indo buscar, estão ouvindo falar de endometriose o dia inteiro e justamente sem saber o que se trata, o que é essa doença. E quando elas vão buscar na internet o que é a definição da doença, isso acaba gerando muita confusão, porque é uma doença um pouco complexa. Mas de uma forma mais simples, para entender o que é endometriose, a gente precisa lembrar que o nome endometriose vem de endométrio, né? Então, a endometriose é uma doença inflamatória que resulta da presença do endométrio fora do seu local natural. Então, a gente precisa voltar e falar o que é o endométrio, porque, obviamente, ninguém tem obrigação de saber. O que é o endométrio? O útero, ele tem o formato parecido com o de uma pera, e ele tem uma parte interna, uma cavidade interna, onde os embriões se implantam e onde acontece a gravidez. Só que a parte interna do útero inteira é revestida por uma célula específica que só existe nesse lugar, que é a célula endometrial, é o endométrio. Então é um tecido que existe dentro do útero, cresce todos os meses ao longo do ciclo menstrual e no fim do ciclo menstrual ele se desprende, quando não acontece a gravidez, ele se desprende e sai no fluxo menstrual. Qual que é o problema? É necessário um canal de saída para esse fluxo menstrual, obviamente, como acontece com a maioria das mulheres. O problema é que o útero tem 3 orifícios, ele não tem um orifício só. Então, o que os estudos acabaram mostrando é que a maior parte do fluxo sai por baixo, via vaginal, o fluxo menstrual normal, mas um pouco dessa menstruação acaba indo pelos outros 2 orifícios que existem no útero, que são os orifícios tubários. E aí, pegando carona nesse fluxo, né, que é composto pelo endométrio, sangue, líquido, essas células endometriais vão parar dentro da pelve e aí acabam se implantando em algumas mulheres. Existem outras teorias que explicam como que o endométrio vai parar fora do útero, teorias um pouco complexas, mas em algumas mulheres aparentemente não é esse o mecanismo, mas a comunidade científica mundial entende que esse é a primeira etapa para que a doença surja. É esse fluxo menstrual retrógrado, no caminho contrário, que é o que acontece. E aí, o resultado disso é que quando o endométrio gruda e se implanta, e aí a gente já tem então a doença definida, né? O endométrio ele foi parar dentro da pelve, em qualquer local do organismo, como eu disse, pode vir parar no diafragma, numa região longe até da pelve, mas 99% das vezes o endométrio está na região pélvica, atrás do útero, perto dos ovários, perto das trompas, perto do intestino ou da bexiga, como foi o caso, aparentemente, da Anitta, com um pouquinho de informação que a gente teve, né? A gente já tenta fazer umas deduções. E aí a doença já tá instalada, o endométrio está fora do seu local e como normalmente acontece com células fora do seu local natural, elas causam uma inflamação intensa, uma inflamação severa, Bernardo. E aí essa inflamação vai desencadear os efeitos típicos da endometriose, que são, como a gente já falou um pouquinho, a cólica, a dor na relação sexual, o quadro de infertilidade, depois a gente pode falar um pouco como que isso acontece. E quando essas células endometriais se implantam na bexiga, elas vão causar uma inflamação na bexiga e os sintomas como os que a Anitta relatou, uma dor muito forte para urinar durante o período menstrual, principalmente, mas não só, e por isso que às vezes pode confundir. Que são semelhantes, são desconfortos semelhantes à infecção de urina. Por isso que acontece a confusão. Estou pensando que a endometriose é uma doença multifatorial, que é extremamente complexa e que atinge, a gente sabe hoje que atinge 6% das mulheres no mundo, né? Então ela é extremamente prevalente. 12%. Talvez até mais. No mundo, até mais. Até né? mais. 6% das mulheres em idade reprodutiva, alguma coisa assim, né?
São 6 milhões de brasileiras, talvez seja esse o número 6, 6 a 7 milhões, Edson. Que recado que a gente tem para dar para paciente ou para mulher que tem essa dor ou que está, por exemplo, com uma dor nas costas e já está com isso persistente ou tem dispareunia, que é a dor no ato sexual, durante a vida toda aí, que recado que a gente pode dar para por onde ela começa? Ela procura o ginecologista, ela fala, doutor, quero, sei lá, saber se eu tenho endometriose ou não, doutor, que eu posso investigar? Perfeito. Ou seja, como é que a gente resolve esse problema, né, Edson? Como é que a gente resolve esse atraso tão grande como o que aconteceu com a Anitta? Como é que a gente faz para encurtar esse diagnóstico? Eu acho que é importante entender, para responder tua pergunta, que a endometriose ela começa na adolescência, ao contrário do que alguns anos atrás a gente pensava. Hoje a gente entende que ela começa mais cedo do que parecia. E aí o problema ele fica um pouco maior antes de eu ir para a solução, porque os estudos mostram que quase 90% das adolescentes têm cólica. Então é natural que se 90% das adolescentes, das jovens, aí podemos ir até 20 e poucos anos, se elas têm cólica, é muito natural que para aquela jovem que tem uma cólica causada pela endometriose, que ela escute de todas as pessoas próximas que isso não é nenhuma doença, que é normal, para não se preocupar, porque de fato é tão prevalente, né? É tão comum esse sintoma, Amanda, que isso é natural que ela escute. E vai ser verdade para a maioria das mulheres. Então a gente precisa saber separar quem são as mulheres que devem ser tranquilizadas dessa forma, no sentido de que, olha, segue tua vida, não precisa se preocupar, não precisa procurar atendimento, e quem deve buscar o atendimento. E o que chama a atenção, e os estudos mostram, Edson, é que a jovem que tem uma cólica, e aí você pega atividades habituais das jovens, das adolescentes, das mulheres de 20 e poucos anos, elas têm as atividades de estudo, escola, e as atividades, e isso é importante, as atividades que elas gostam. Os pais sabem bem o que as filhas gostam. Porque a escola pode gerar confusão, porque muitas vezes ela não gosta de ir para a escola, exato, dependendo da fase. E aí pode gerar confusão, porque ela pode realmente valorizar mais a cólica. Mas os pais sabem o que elas gostam. Você fala com a mãe, o que ela gosta? Ela gosta de ir no cinema, ou ela gosta de sair com o namorado, ou com as amigas, ela gosta de jogar vôlei. Esporte, né? Um esporte, alguma coisa assim. Se a cólica menstrual, se algum dos sintomas, o desconforto fazem ela faltar a uma atividade que ela gosta, essa é uma jovem que a gente tem que ficar de olho e essa deve ser realmente levada para um atendimento para verificar se ela tem endometriose. Essa é a jovem de risco. E aí, eu vou só completar, Edson, porque depois disso vem um novo problema. Muitas vezes, não achando a solução, ou porque ninguém propõe, ou porque convence ela de que isso é normal, elas começam a tomar pílula contraceptiva. E isso também é uma fonte de um monte de perguntas que fazem para mim, para todos que lidam com isso o tempo todo. Puxa, ela está tomando pílula e aí ela melhora. Porque... Mas será que isso tratou a doença, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Esse que é o ponto. Acaba mascarando, né? Na verdade, é mascarar o sintoma. Eu tenho uma filha que tem cólica menstrual, eu tenho uma esposa que tem cólica menstrual. E começou a cólica, elas tomam um comprimidinho de pirona, de Novalgina, inflamatório. Toma. E será que... E aí vai jogar vôlei, vai jogar... Minha filha joga handball, vai lá jogar handball, vai sair com as amigas, vai no shopping. E aí? Isso pode mascarar, ela pode ter, mas ao mesmo tempo ela está tomando remédio. O que é essa... Você está vendo que eu estou fazendo uma consulta aqui. Eu ia falar isso agora. O Edson está aproveitando. Fazendo consulta para a esposa e para a filha. Duas consultas ainda de graça, né? Depois a gente precisa avançar. Professor Alex. Precisamos avançar nessa investigação. Bom, para a esposa, pelo menos, não teve infertilidade, porque teve 2 filhos, né? Então... Sim. O que também é importante, porque nem todas têm fertilidade. É bom falar isso também, né? Porque elas ficam assustadas com o diagnóstico. 90% das perguntas vão nessa linha, a gente vai chegar lá. Mas para o Edson não falar que eu fugi da consulta, o que acaba acontecendo é que a gente pega o fim dessa história, Edson, no consultório, né? Eu acabo atendendo justamente essas jovens que começaram assim, quando elas estão com 30, com 33, com 35 anos, elas chegam no consultório por alguns motivos, mas a história é sempre muito parecida. Ela usou pílula durante 10 anos, a pílula acabou com os sintomas dela e aí ela para de tomar pílula para começar a tentar engravidar. E aí 2 coisas acabam acontecendo com boa parte delas. Ou elas começam a ter cólicas muito fortes, porque ela tirou
a medicação que estava mascarando, e aí ela vai buscar tratamento e acaba fazendo o diagnóstico, ou ela não consegue engravidar. Né? E aí chega pra gente. Chega pra gente, pra gente tratar o quadro de infertilidade, e aí a gente faz o diagnóstico, fazendo a investigação e acaba detectando a endometriose. Então, a solução, e aí voltando para a questão, como resolver, como impedir que isso aconteça? Olhando com muita atenção para essa história, para esse sintoma, como você fala da sua filha, tomando anti-inflamatórios e toma remédio e vai fazer as atividades dela. A gente tem que olhar para isso.